Muito bom, pessoal. Chegamos então no terceiro bloco dessa Parábola 53 a respeito de dor e sofrimento humano e quando é consequência dos nossos atos errados. Quando a dor nos alcança assim, como é que fica? Vem com a gente, depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Mas também existe uma terceira vertente, de que a dor e o sofrimento são consequências das nossas atitudes pessoais. Né? Nem tudo é culpa dos outros. Existe uma realidade que a gente fala assim, se está acontecendo alguma coisa ruim comigo, ou é culpa de Deus ou é culpa de outro. Nunca é minha culpa. Né? Mas o fato é que existem momentos em que realmente a dor e o sofrimento nos alcançam por consequência das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios erros. Né? Eu sempre falo que a gente vive, nós colhemos escolhas. A gente não pode escolher a colheita, mas a gente pode escolher as sementes que a gente planta. Né? Então, existem também na Bíblia várias situações de pessoas que tiveram uma experiência de dor e de sofrimento como consequência do própria atitude. Né? Geazi, por exemplo, o assistente de Eliseu lá em 2 Reis 5, é um caso clássico desse, né, Paulinho? Geazi é um caso clássico. Geazi, ele mente. E por conta da sua mentira, ele é acometido de lepra. Né? A palavra vai dizer que Geazi ele foi usurpar o presente que Naamã queria dar para Eliseu e Eliseu nega. Né? E Geazi inventa uma historinha falando, tem uns missionários ali que o Eliseu acabou de lembrar, estão precisando de um investidor, de um patrocinador para a obra missionária, então faz o seguinte, pega esses presentes e manda, deixa que eu levo e eu vou entregar nas mãos dos missionários. Né? E no final das contas, quando Geazi chega diante de Eliseu, Eliseu deixa muito claro para Geazi que aquilo que Geazi havia feito era o que estava proporcionando para ele o sofrimento que viria mais tarde. Né? E no final das contas, Eliseu pergunta, né, para Geazi, Geazi, de onde você vem? Está lá em 2 Reis, capítulo 5, ali no versículo 25. Né? De onde você vem? E ele disse, eu não fui em lugar nenhum. Né? Porém, Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar as roupas, os olivais, as vinhas, as ovelhas, os servos e as servas? Portanto, a lepra de Naamã pegará você e a sua descendência para sempre. Esse, portanto, deixa muito claro, cara, o que você vai sofrer a partir de agora é por conta daquilo que você semeou alguns minutos atrás. Então, de fato, Arthur, você abriu esse bloco final aqui de uma forma brilhante. Nem tudo é culpa do outro. Porque, de fato, até agora o que a gente falou diz respeito ao pecado sistêmico, diz respeito ao pecado que faz parte deste mundo, que está na natureza deste mundo. Davi, ele diz, olha, em um dos salmos, né? Em pecado eu fui gerado. Né? Alguns cabeção vão falar assim, Davi está falando do ato de intimidade do pai e da mãe dele. Não tem nada a ver o ato de intimidade do pai e da mãe dele com o pecado. A intimidade do casal é bênção. Né? Tem algumas teologias malucas que vão atribuir a questão do pecado mencionado por Davi ali ao sexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sexo é bênção quando ele está na posição correta dentro do casamento. Mas Davi, ele diz, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe, justamente por essa realidade, que muito antes de ele, como homem, ter cometido qualquer pecado, o pecado já era algo sistêmico no mundo que jazia no maligno, no qual ele foi plantado a partir do momento que ele nasce. Né? Então, realmente, existem realidades que são sistêmicas e anteriores ao ser humano. A teoria do pecado original vai pressupor isso. No entanto, algumas das colheitas que nós vamos ter vão ser colheitas de sofrimento por conta daquilo que nós plantamos no passado. Você falou brilhantemente, Arthur. Eu não escolho a colheita, eu escolho a semente que eu vou plantar. A colheita é uma consequência do que eu planto. Eu gosto de um texto, isso o pastor Janduí fala muito, muito. Está lá em Números 32, 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar.
Isso é interessante, esse texto, né, de Números 32, 23, porque muitas vezes nós estamos achando que, assim como Geazi, nós vamos ocultar o pecado. E nós vamos julgar que não. Um dia a Carol perguntou para mim assim, você já viu algum crime perfeito? Ou você já ouviu falar? E eu conto para ela de uma aula que eu tive de direito romano, o meu professor falando assim, que não existe crime perfeito. E ele desenvolve a respeito disso. Um dia o pecado vai te encontrar. Por isso que é melhor você ter uma consciência tranquila, uma consciência limpa, porque eu me lembro, você citou aí a respeito de Geazi, de novo, né? Qual é o ponto ali? Naamã, ele tinha um grande orgulho. Ele não queria descer no rio, porque lá, poxa, na minha terra, o rio é muito melhor, muito mais bonito. Como eu vou me descer as águas aqui? E o coração de Geazi, ele foi tomado pelo orgulho. Como assim? A ganância, né? O orgulho, a ganância, de você querer ter algo maior, tal. Mas se você for lá para Atos, você vai ver algo também semelhante acontecendo. Paulo tem uma direção de Deus para que eles não embarcassem. E ali diz a palavra assim, e o comandante, não dando trela, isso é na versão revista atualizada por mim, né? Não dando trela para a orientação de Paulo, confiou mais no Não deu braço, moral. Não deu moral. não deu moral para que Paulo disse e foi atrás do que o capitão do barco fez. E aí, nós já sabemos da história, aquilo tudo vai, eles naufragam e tudo mais, e Paulo depois vira lá e fala assim, eu te disse, vocês deviam ter me ouvido. Isso é importante, né, da motoquinha. Isso é importante porque, veja, uma embarcação inteira, gente, foi levada ao naufrágio simplesmente porque não se deu ouvido a um homem de Deus. E quantos de nós não estamos sofrendo consequências nas nossas vidas porque, literalmente, ou nós não ouvimos aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso espírito, nos guiando em toda a verdade, né? Ou então nós simplesmente deixamos de fazer aquilo que a palavra diz, que na multidão dos conselhos se faz o sábio, sabe? A gente tem negado muitas vezes a palavra e estamos sofrendo danos. E, de novo, aquele versículo de Provérbios. O homem tolo, ele pratica o dano, recebe o dano e ele culpa a Deus. Porque a gente tem uma mente tacanha sobre uma confusão da soberania de Deus no meu livre-arbítrio. A gente ouve, né, e porque nós não conhecemos direito a história de Jó, principalmente a aliança que Jó estava e tudo mais, e a dispensação que Jó estava, e a gente simplesmente assume que Deus ele fez uma aposta, uma jogatina com Satanás. E a gente acha que Deus está fazendo isso aí o tempo todo. Tipo, vamos lá, agora vamos jogar um poker com Satanás. E não é isso. A bem da verdade é que, tanto que a aliança era tão promíscua, né, vamos dizer assim, que Jó estava, que o próprio Deus vira para Satanás e fala assim, ele é teu, você pode tocar no que você quiser, você só não vai tocar na vida. Por quê? Porque eu sou o dono da vida. A vida você não vai tirar. Mas Jó, ele não tinha pecado, mas ele estava numa aliança. Agora, quantos de nós não estamos sofrendo consequências por atos nossos? E, gente, o pecado vai encontrar. Você pode fazer o que você quiser, vai encontrar, né? Eu estava falando um tempo atrás com o meu pastor, ele falou assim, sabe, Wilson, eu tenho uma preocupação quando eu coloco a igreja para orar. Aí eu falei, pastor, por quê? Ele falou, rapaz, começa a pipocar cada coisa aqui, que aí às vezes eu fico pensando, por que eu comecei a pôr as coisas, as pessoas por orar aqui na igreja? Por quê, gente? A palavra do Senhor diz, nada do que foi feito no oculto ali vai ficar. A luz do Senhor virá sobre aquilo, sabe? Então, a gente tem que ter esse discernimento, viver uma vida reta, uma vida tranquila, de consciência de justiça, sabe? Porque aí não tem o que falar, porque senão, de novo, o pecado um dia vai te encontrar. A versão neotestamentária dessa afirmação, né, de que o pecado vai te encontrar, no meu entendimento, está lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, o pecado ele tem o salário justo dele, né? Já está negociado, já está determinado, né? O contra-cheque já está pronto, né? E na prática, eu me lembro daquele relato de Atos capítulo 8,
de Simão, o mago, né? Um cara que está seguindo o movimento apostólico, ele está seguindo os apóstolos, ele foi batizado, ele faz parte da igreja, vamos colocar assim, só que no fundo, esse cara não tinha passado por um processo profundo de abrir a mão do seu pecado. E quando, no final das contas, ele está lá ouvindo o evangelho de Filipe, ele se deixa convencer pelo evangelho de Filipe, ele é inserido na comunidade dos santos que Filipe tomava conta ali em Samaria. Mas quando vem Pedro e João, né, e ele vê o batismo no Espírito Santo acontecendo, pessoas sendo tomadas pelo Espírito, pessoas sendo tomadas com dons, esse cara chega para Pedro e fala assim: quanto que você quer você me ensinar esse alakazam aí, esse abracadabra? Né? A resposta de Pedro para Simão é um negócio de outro mundo. E vai cair exatamente nessa realidade, Will. Resposta de Pedro, Atos 8, capítulo 20. Que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Né? Aquilo que o sofrimento como resultado da bobagem que esse cara fez. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção e nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, aqui tem a porta de saída. Né? Inclusive para o sofrimento, nesse caso aqui, o sofrimento que o cara provocou, que ele mesmo provocou para si. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. E Simão disse aos apóstolos: peço a vocês que orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Né? Eu gosto da palavra talvez de Pedro aqui, porque Pedro está dizendo assim, a questão do final do seu sofrimento. Pedro já está dizendo, cara, se você continuar com esse ponto de vista, você está enrolado na mão de Deus. E Pedro coloca a palavra talvez, Deus arranque esse sofrimento de você, justamente porque a soberania da determinação do começo e do fim é de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de Deuteronômio 32, verso 39, quando a palavra diz, Deus falando, vede agora que eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu firo, eu saro, eu dou a vida, eu tiro a vida, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Quando Deus diz, eu firo, eu saro, eu dou a vida, eu tiro a vida, Deus está dizendo, eu sou o Senhor que determina o começo e o fim de qualquer processo de sofrimento. O talvez de Pedro aqui, para mim, comunica que Pedro estava muito convicto disso, que o Senhor falou lá em Deuteronômio. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E se formos pela ideia de que o sofrimento é inerente a esse mundo, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Quando nós não estamos em uma condição de sofrimento, nós estamos em uma regra, em uma exceção, melhor dizendo, porque a regra do mundo é o sofrimento. O mundo jaz do maligno. Nós estamos em uma exceção que só é possível mediante a graça desse Deus tremendo. Porque a regra do mundo é o sofrimento. Você estava falando sobre Simão, eu pensei que você ia citar Ananias e Safira. Porque ainda, no Simão, ainda teve o talvez. No Ananias e Safira, nem isso teve. No Ananias só teve uma pergunta. É mais ou menos dizendo o seguinte, Ananias, você tem certeza disso que você está fazendo? Porque ele olhou Barnabé fazendo aquela obra da piedade e tudo mais, e ele falou, rapaz, quero fazer igual. Só que é o seguinte, eu não vou fazer toda essa moral não vou depositar tudo no pé dos apóstolos, eu vou guardar uma graninha aqui para mim. Porque ele viu que aquilo gerou, todo mundo falou, rapaz, olha o que o Paulinho fez, eu quero fazer igual. Se o Paulinho gerou essa moral aqui, eu quero também ter essa moral. Ou seja, de novo, o coração... Orgulho. Olha como C.S. Lewis, de um ateu, virou um crentaço, assim, e o que ele fala tem uma repercussão, reverbera muito. Então, ou seja, quando você falou sobre, eu achei que você ia falar disso, porque ainda Simão teve o talvez, Ananias nem isso teve. E pior, quando chegou a sua esposa, ela viu, diz assim a palavra, né, que viu os pés de Ananias, não viu nem o corpo, viu os pés. Ali, aquela mulher devia ter falado assim, rapaz, eu me arranjei aqui agora, onde eu fui amarrar meu burro? Moiou. Moiou. Põe na sua versão da Bíblia. Quando Safira chegou, ela olhou os pés do seu marido e falou, moiou. Exatamente, moiou. E aí,
Cara, ela naquele momento, ela teria toda a oportunidade de ver assim, não, Pedro, cara, é o seguinte, esse cara aqui é um louco, tá aqui o dinheiro. Mas não, ela entrou no do cara e moiou. Will, eu quero fazer uma provocação agora no último momentinho dessa nossa parola, que está muito bacana, mas eu queria trazer um aspecto para a gente conversar agora nesses minutos finais. A gente falou muito a respeito de pecado, de erro, de vida, vida no pecado, enfim. Semana passada você trouxe aliás, umas 2 semanas atrás, você trouxe uma pergunta muito bacana a respeito de privacidade, intimidade e individualidade, né? E eu quero trazer agora uma outra brincadeirinha nesse jogo de palavras aqui para a gente falar sobre o pecado. A diferença entre negligência, imprudência e imperícia. Porque esses são os 3 aspectos do erro, do crime, da culpa. Isso. Cara, a gente podia falar um pouquinho a respeito disso, né, cara? Porque o pecado ele pode ser cometido tanto por negligência, como imprudência, como imperícia, né? E aí vamos começar com a negligência. Negligência é o... Não, calma. No direito penal, você tem a culpa, tá? No sentido lato, mas você tem a culpa no sentido estrito, que é isso que você está falando, que é a negligência, a imprudência, a imperícia, mas você também tem, ainda dentro do pilar da culpa, no lado C, você tem o dolo, que é o dolo eventual, e o dolo direto. O que é isso? Quando eu peco deliberadamente, é o dolo direto. Eu quero pecar. O dolo eventual, e aí, me perdoem quem esteja nos ouvindo, mas assim, eu entendo toda a posição de José na casa de Potifar, mas ele sabia que a mulher estava andando do lado dele. Ali é o dolo eventual. É o cara que, sabe, é o cara que bebeu, tá no bar, aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair para dirigir mesmo. Se bater o carro, bateu. É o dolo eventual. A culpa, que aí no estrito senso, a negligência é quando eu simplesmente eu não tenho a cautela devida naquilo que eu deveria ter, tá? Olha como é muito tênue o dolo eventual da culpa por negligência. Porque o dolo eventual, eu bebi e peguei o carro para dirigir. A negligência eu não vi o pilar. Eu não vi o pilar, eu bati no pilar, porque eu não vi. A imperícia é porque eu não sou habilitado para aquilo. Ou se o sujeito estava meio chutado, não é que ele não viu o pilar, ele olhou, ele viu 2 e falou, vou passar bem no meio. Vou passar no meio. Aí, nesse caso, o cara é um imprudente, né? Mas, então, você tem essas diferenças. Então, é muito difícil você falar que você fez o pecado por negligência, imprudência ou imperícia. Você peca ou no dolo direto ou no eventual. Né? Ou você, cara, eu vou adulterar mesmo, vou que vou, porque minha mulher não tá dando conta de mim. Ou então, você vai no eventual, que, né, que é aquela tal história, né? Jesus falou que é para você tomar cuidado dos seus olhos, né? Os seus olhos não, aquilo que você olhar já cogitando na mente é o tal negócio. O cara olhou, fintou, falou, cara, é essa e já vou. Se der, deu. O dolo eventual. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque pecado no original significa errar o alvo. Se é proposital ou não, nós estamos lidando com iniquidade ou pecado. Então tem que tomar cuidado, porque a culpa em si, ela tem a negligência, a imperícia e a imprudência, mas o pecado não está aí. O pecado está no dolo. Muito bom. Muito bom. Olha aí. Agora sim, ó, só para concluir a ideia do Will, no Código Penal, Will, para cada uma dessas realidades, existe um cálculo de pena distinto. A dosimetria da pena. No Código Penal bíblico, a coisa é um pouco diferente. Se há pecado, há salário. E a morte. E o salário do pecado, indistintamente, é a morte. Não é uma mortinha, uma morte média, uma mortona. É a morte, ponto final. Muito bom, meninos. Com esse debate aqui jurídico, a gente vai chegar ao final da nossa parola de número 53. Agradecendo mais uma vez a audiência de cada um de vocês. Estamos agora
em várias plataformas, pode ser no Facebook, no Instagram, no YouTube, agora em versão podcast pelo Spotify. Você hoje tem várias oportunidades e caminhos para você acompanhar o canal dos Paroleiros. Quero te incentivar a você compartilhar esse vídeo, compartilhar esse áudio com alguém. Além de nos ajudar a divulgar esse canal, você pode abençoar a vida de alguém com a palavra de Deus. Meninos, semana que vem estaremos de volta com mais uma parola inédita sobre esse tema delicado, espinhoso, mas tenho certeza que a gente vai esclarecer isso para muita gente. Um abraço para vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Vai ser um sofrimento esperar a próxima semana. Vai. Digo mais, vai ser uma sofrência. Valeu, gente, até.